abençoado! Tudo bem com você? Eu espero que sim! Seja bem-vindo ao meu canal Biologando com a Tia Pri. Eu sou a Tia Pri e preparei essa videoaula para vocês, onde quero conversar sobre o reino animal. Nós estamos falando aqui de uma parte da biologia chamada zoologia. Por quê? Porque estuda os animais. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês as características gerais dos organismos que fazem parte do reino animal. Então vamos começar a nossa brincadeira de hoje. Mas antes eu quero situar você no espaço. O que eu estou querendo dizer? Eu quero mostrar para você dentro de qual domínio que o reino animal está inserido. Pensando nos seres vivos de modo geral, tá? Esses seres vivos eles são organizados. Cada um está dentro do seu respectivo reino, tá? Só que se eu pegar os reinos, aonde que eu vou inserir eles? Em dois grandes grupos, ou o domínio Procária ou o domínio Eucária. No caso do reino animal, nós estamos falando do domínio Eucária. Por quê? Porque dentro desse domínio nós vamos ter todos os reinos de seres vivos, cujos seres vivos que fazem parte aí, cujos representantes possuem como célula a célula eucariótica, que é aquela célula que possui um núcleo organizado. Esse núcleo, ele é delimitado por uma membrana chamada carioteca. Por isso que esses organismos, fazem parte desse domínio, o domínio Eucária. Quem que é que eu estou falando, por exemplo, aqui, No caso, o reino animal, dentro do domínio Eucária. Além dele, nós temos o reino protista, o reino das plantas, o reino fungi, que não é o foco da nossa aula hoje. Então vamos conversar sobre as características gerais do reino animal. Por quê? Além de célula eucariótica, esses caras apresentam outras características que eu listei aqui para vocês. Quais são elas? Eucariontes são eles porque têm célula eucariótica. Todos eles são pluricelulares ou multicelulares, é a mesma coisa, tá, gente? O que significa dizer que o cara é pluricelular? Significa que o corpinho desse cara é formado por várias células, mas não são todos eles que as células vão se organizar em nível de tecidos. Eu estou falando do filo porífero. As esponjas do mar, por exemplo, são animais pluricelulares, ok? Mas eles não formam tecido verdadeiro, o cara é só um aglomerado de células. Os demais animais, todos os demais, têm tecido organizado, ok? Além de ser pluricelular, esses organismos, todos eles, possuem a presença de blástula. Que é isso? Durante o desenvolvimento embrionário, durante a formação inicial desse animal, existe um estágio em que as células estão organizadas e formam uma estrutura que nós chamamos de blástula, bastante importante do ponto de vista de classificação dos animais, que é a próxima aula que teremos. Também faz parte do reino animal possuir organismos que são heterotróficos ou heterótrofos, como você quiser chamar. Só que eles são heterótrofos por ingestão. O que isso significa? Que o cara tem um orifício de entrada do alimento, diferente, por exemplo, de um fungo, que é um ser heterotrófico por absorção. Qual é a diferença aí? Que o fungo, ele lança no ambiente, ele libera no ambiente enzimas que vão digerir o alimento dele. Depois que fez essa sopinha da comidinha, ele vai chupar como se fosse um canudinho, tá? Ele vai absorver. Os animais não são assim. Eles precisam mandar o alimento para dentro do corpo e lá dentro ocorre a digestão, certo? Por eles serem seres heterotróficos, ou seja, não produz o próprio alimento, eles não têm uma outra característica, que é o quê? Não são clorofilados. Por isso que eu digo, eles são aclorofilados. Isso significa que eles não têm clorofila, que é o pigmento que dá cor verde, às plantas
dá cor a esses organismos que fazem fotossíntese. A clorofila é essa antena parabólica, né, que esses organismos têm, que captam a radiação solar para que a fotossíntese aconteça. Como os animais são seres heterotróficos, eles consequentemente não vão possuir clorofila, tá? Além disso, né, os animais, eles não possuem parede celular, que é uma estrutura rígida que dá sustentação para o corpo. O que isso significa? Que se você olhar para a célula de um organismo que é animal, qualquer um deles, a única estrutura que delimita a célula desse cara é a membrana plasmática. Eles não possuem, além da membrana, a parede celular, que seria um outro envoltório encontrado em organismos como plantas, algas, bactérias e fungos, tá bom? Os animais não possuem parede celular. Como reserva de alimento, o que esse cara vai ter? Ele vai ter uma molécula que é chamada glicogênio. Tá aí uma característica que os animais têm em comum em relação aos fungos, a presença de glicogênio como reserva energética. E o que é o glicogênio? O glicogênio, ele é um carboidrato gigante. Ele é um polissacarídeo, é um tipo de carboidrato que nós chamamos de polissacarídeo. Por quê? Porque ele é formado por vários carboidratos menores, no caso, a glicose. Então, imagine várias glicoses, uma grudando na outra e formando uma molécula grande, uma macromolécula chamada glicogênio, no caso dos animais e dos fungos. No que esse cara vai usar isso daí? Ele vai usar todas as vezes que ele precisar recorrer à sua reserva. Naqueles dias em que ele não tiver alimento à disposição, para não passar fome, conseguir atender às necessidades vitais, o organismo vai usar esse glicogênio aí. Ele vai quebrar o glicogênio, liberando o quê? A glicose, e usa essa glicose para converter ela em energia. Acontece que no caso dos animais, a maioria deles vão quebrar esse glicogênio na presença do gás oxigênio. Por isso que nós falamos que os animais são aeróbios, a maioria deles são aeróbios, ou seja, ar, que tem no ar? O gás oxigênio. Então, são seres vivos, vidas, que usam o gás oxigênio. Para quê? Para propiciar a quebra, a combustão, a queima da molécula, que no caso é o glicogênio, fazendo com que ocorra o quê? A liberação de energia que está presa nessa molécula aí. E os organismos que são anaeróbios, eles não contam com o gás oxigênio na participação durante esse processo. No caso desses organismos que são anaeróbios, alguns animais são assim, o que vai acontecer? Para extrair energia presente no alimento, ele realiza um processo chamado fermentação, certo? Só que a fermentação perto da respiração celular não é um processo tão eficiente. Por quê? A respiração celular, ou seja, o uso do gás oxigênio, libera muito mais energia, tá? Porque a queima do composto aí é completa e na fermentação isso não acontece, tá bom? Em termos de reprodução, a maioria dos animais fazem a reprodução sexuada, ou seja, eles produzem células sexuais para ter a troca de material genético aí. Eles produzem o quê? O macho produz o espermatozoide, a fêmea produz o óvulo, certo? A maioria dos animais fazem esse tipo de reprodução aí. E alguns animais, os mais primitivos, eles realizam a reprodução assexuada. Na realidade, eles fazem os dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada. Mas na assexuada não tem a formação de células sexuais, não tem a troca de material genético. Se eu pensar nos organismos que se reproduzem de forma sexuada, esses gametas, essas células sexuais, espermatozoide e óvulo, como que eles se encontram? É dentro do corpo ou é fora? Quando eu digo isso, eu estou falando o quê? Na fecundação.
Porque a fecundação nada mais é do que a união das células sexuais. Acontece que tem alguns animais que realizam a fecundação interna, porque o encontro dessas células é dentro do corpo do animal. E nós temos outros animais que a fecundação é fora do corpo, portanto externa, é no ambiente, ok? Além dessas características pertinentes aos organismos que fazem parte do reino animal, nós devemos saber o quê? Que os animais apresentam uma grande diversidade de espécies, tá? Aqui a riqueza de espécies é muito grande, tem muitos representantes. A diversidade é enorme. E por conta disso, para ficar fácil de estudar, o que a gente tem? A gente organiza esses animais em grupos menores, de acordo com as características que eles têm em semelhança. Por quê? Quando fazem parte do reino animal, todas as características que eu listei para vocês, todos eles vão ter. Mas quando a gente começa a analisar cada animal na sua particularidade, uma ou outra coisa vai ser diferente. Então a gente pega esses organismos e divide em filos, ou seja, eu pego o reino animal, divido ele em partes, no caso, filos, tá? E quais são esses filos do reino animal? Pensando na pensando na evolução, em termos evolutivos, esses organismos eles surgiram em momentos diferentes da história. E é isso que eu vou mostrar para você agora, tá? Os filos animais, a característica geral dele, mas na ordem em que esses filos surgiram. O primeiro filo animal, o primeiro animal é quem? A esponja. Ela faz parte do filo poríferos. Por que poríferos? Porque o corpo desse animal é cheio de poros, buracos, tá? Então, esses poros que forram lateralmente o corpo desse animal vão permitir a entrada da água, que circula no interior desse corpo, tá? E sai através de uma grande cavidade que é essa vista de cima aí, tá bom? Esses são os animais que eu falei para vocês que não possuem tecido verdadeiro. Na realidade, eles são um aglomerado de células. Não se organizam em nível de tecidos. Qual outra característica dos poríferos? Todos eles são de ambiente aquático. O predomínio é ambiente marinho. E todos são fixos, presos ao fundo desse corpo d'água, tá? Por isso a gente fala que eles são o quê? Bentônicos. Seguindo aí na nossa escala evolutiva, os quinidários ou selenterados foi o segundo filo animal que surgiu. Ele pode receber esses dois nomes porque, se eu olhar o nome selenterados, enteron, tá? Significa cavidade gástrica. Por quê? Porque eles é que apresentaram essa novidade para o grupo, para o reino animal. A presença de um tubão, cavidade gástrica, aonde o alimento cai, é digerido e depois o produto dessa digestão vai ser absorvido e enviado para as células do corpo desse animal. Se eu olhar o outro nome que eles podem receber, que é o que? Quinidários, é por conta da presença de uma célula chamada quinidoblastos ou quinidócitos, e essa célula é o verdadeiro chicotinho do diabo. Por quê? Esses animais, todos eles têm isso daí, é uma estrutura de defesa, tá? Quem são esses animais aí, ó? Caravela portuguesa, água-viva. Vamos olhar para esses animais. Talvez você já tenha ouvido falar de pessoas que foram para a praia e saíram correndo da água. Por quê? Porque sentiram um negócio tocando no corpo deles e queimando. É o quê? É a presença desse quinidócito. Ele tem dentro dele uma substância urticante, que quando entra em contato com o corpo do outro ser vivo, dá essa sensação de queimadura. Ele usa isso para se proteger, para capturar alimento, para imobilizar o predador e dar um vazante, sair correndo e conseguir aí fugir, certo? A outra coisa que, se eu olhar para o grupo dos selenterados, é que pegue como exemplo a caravela portuguesa e a água-viva. Esses dois animais, eles são livre nadantes, eles conseguem se locomover, eles têm a forma de corpo que nós chamamos de medusa,
Porque os outros dois que eu coloquei aqui, que é os corais, que formam os recifes de corais, e as anêmonas, eles são selenteirados fixos, eles são sésseis, tá? Então, existe essa diferença. Existe aqueles que são medusoides, conseguem se locomover por conta, e existem aqueles que têm a forma de vida polipóide, formam pólipos, ou seja, são fixos. Tá aqui o resuminho para você. Pensando no próximo filo animal, quem que é? Seguindo aqui, os plateumintos, tá? Os plateumintos, o que significa esse nome? Plates significa achatado, eumintos, vermes. Então, eu estou olhando para os animais que têm o corpo achatado, parece uma folha, parece que um rolo compressor passou em cima do cara, certo? Estou falando de quem? Estou falando da tênia, do esquistossomo e a famosa planária. Esses são aqui os representantes. Olha o corpinho desses animais como parece uma folhinha fina. Eles são achatados dorso-ventralmente. Parece que barriga e costa se encostam e formam uma coisa só, tá? Por isso que ganha esse nome. Se você olhar para esses caras aqui, de nome, você conhece alguns. Por quê? Porque tênia, por exemplo, causa uma doença. Esquistossomo também. Então, dentro do filo Plateumintos, existem representantes que são de vida livre, no caso a planária, e tem aqueles que são parasitas. Têm importância médica, eles causam doenças. O próximo filo animal é os nemateumintos. Diferente dos plateumintos, que são vermes achatados, os nemateumintos, eles são vermes cilíndricos, tá? Se você pegasse esse cara aqui, ele parece o quê? Um macarrão gigante e gordinho. Por quê, ó? A lombriga, que é esse verme que eu coloquei para você, se você olhar ela, como que é o corpinho dela? Corta no meio, você vai olhar e você vai perceber que eles têm um diâmetro, tá bom? Eles são redondinhos aí, tá? Por isso nemateumintos, porque são vermes cilíndricos. Aí, a semelhança dos plateumintos, você vai ter nemateumintos ou nematódios, como eles são chamados, que são de vida livre e habitam o ambiente aquático, água doce, terra úmida, certo? E tem aqueles cara que é forgado, vagabundo, elevado à milésima potência, por quê? Porque eles vão sugar, se aproveitar de outro ser vivo. A lombriga é um exemplo, é um ser parasita. O filo dos moluscos, que é o próximo seguindo a ordem aí, é o filo dos animais que tem o corpo mole, por isso que ganha esse nome aí, tá bom? E aí, quais são os organismos desse grupo? O polvo, o náutilo, a lula, a lesma, o caramujo. Pelos exemplos dá para perceber que eles podem ser encontrados no ambiente aquático, seja água doce, seja água salgada, e o ambiente terrestre, mas terrestre úmido, certo? Então, a presença de corpinho mole, habitar ambiente aquático é uma característica dos moluscos, também ambiente terrestre, só que úmido aí. E se você olhar também, o corpinho deles não é dividido em partes, por isso que eles são não segmentados. Você olha, por exemplo, um polvo, você consegue olhar e perceber aonde está a cabeça, mas você não sabe onde que ela termina. É isso que significa dizer que o indivíduo é não segmentado. Não tem a divisão do corpo em partes, tá bom? É fácil observar isso quando você pega e observa a lesma, por exemplo. Seguindo aqui, nós temos qual filo animal? Os anelídeos, que são assim chamados porque esses riscos presentes no corpo desse animalzinho são anéis. Parece que eu tenho um monte de anel, um grudado no outro, por isso anelídeos, tá? Porque parece que o corpinho deles é dividido em anéis. Essa divisão é o que nós chamamos de segmentação ou metameria, tá bom? Esses animais são, portanto, animais segmentados. Olhando de fora você vê a divisãozinha em anéis, mas dentro do corpo do animal, essa divisão ela também acontece, tá? Quem que são os representantes desse grupo? Sanguessuga, a minhoca e esse bichinho aquático aqui, que é o poliqueto.
Você vai ter eles tanto em ambiente terrestre úmido quanto ambiente aquático. Ou seja, eu tenho esses organismos aqui em ambientes livres, morando sossegadinho e não fazendo mal para ninguém, mas eu tenho eles aí provocando algum tipo de mal para outro indivíduo, porque tem parasitas, no caso, a sanguessuga. O próximo filo aqui, seguindo, são quem? Os artrópodes, o filo dos artrópodes. Quem faz parte desse grupo? Os aracnídeos, onde encontramos as aranhas, carrapato, ácaro, escorpiões. Temos também os crustáceos, como caranguejos, siri, lagosta. Os quilópodes, que são assim chamados porque em cada partezinho do corpo existe um par de patas. Nesse grupo aqui nós temos a lacraia. Também temos os diplópodes, representados pelo piolho de cobra. São assim chamados porque em cada segmento do corpo existem 2 pares de pata, ou seja, em cada parte do corpo esse animal tem 4 patinhas. Quilópodes e diplópodes também são conhecidos como miriápodes. Por quê? Porque eles têm muitas patas. E não podemos deixar, de considerar os insetos, que do grupo dos artrópodes, tá? Os insetos são os mais abundantes, os mais representativos. Existem uma grande diversidade de insetos aí. E por que todos eles são considerados artrópodes? Vejamos o significado da palavra. Podos significa pés, patas. Artro, articulação. Então, esses organismos possuem apêndices articulados, antenas, patas, o corpinho deles, todo o corpinho deles tem um esquema de dobradiça. Consegue o quê? Se dobrar, por isso, articulado. Além de ter apêndices articulados, os artrópodes também possuem o quê? Um esqueleto externo, um exoesqueleto, tá? E esse exoesqueleto, ele é constituído de quitina. Então, a gente costuma dizer o quê? Que o exoesqueleto é quitinoso, é uma estrutura dura. E para que serve esse esqueleto externo? Ele confere aos artrópodes proteção contra a desidratação, perda de água, já que esses animais podem ser encontrados em diferentes lugares do mundo, tá? Também protege contra a predação. É difícil, um outro animal conseguir comer um artrópode, mas o fato de terem esse esqueleto externo dá para eles uma desvantagem, que é o quê? Limita o crescimento. Por isso que os artrópodes têm um tipo de crescimento diferente. Para eles conseguirem crescer, eles precisam remover esse esqueleto externo. Eles sofrem aquilo que nós chamamos de muda ou equidise. Cada vez que ele vai crescer, ele remove essa carapaça externa, esse esqueleto, e aí a parte de dentro, que é a parte molezinha, alonga-se, cresce, ele aumenta de tamanho e aí é produzido um novo exoesqueleto, ok? Dando continuidade, nós temos o próximo grupo. Os equinodermos. Gente, esses caras aqui, por que eles são chamados assim? Se você puder pegar nele, você vai perceber que tem uma estrutura espinhosa. Dermos significa pele, equino, espinho. Literalmente falando, eles têm espinhos na pele. São essas estruturas aí que você sente quando segura um animal desse, tá? Em uns, esses espinhos são mais desenvolvidos, em outros, eles são mais reduzidos, mas eles possuem. Quem são os representantes desse filo dos equinodermos? A estrela do mar, o lírio do mar, o pepino do mar e o ouriço do mar, tá? Todos eles são do mar, sim, do ambiente marinho. E para fechar, a bolacha da praia. Todos eles de ambiente marinho. E para finalizar, o filo dos cordados. Esse filo aqui você vai ter representantes
que são mais conhecidos, fazem mais parte do nosso ambiente, né? Porque no filo dos cordados, a gente vai ter animais que são considerados cordados porque apresentam algumas características. Quais são esses animais aí? Mamíferos, anfíbios, peixes, aves, répteis e os cordados mais primitivos também. E por que eles são chamados cordados, né? Para ser um animal cordado, ele precisa apresentar essas três características: presença de notocorda, fendas branquiais, tubo nervoso dorsal. Em algum momento da vida deles, essas estruturas estarão presentes. Em alguns animais, essas estruturas podem permanecer. Em outros, essas estruturas vão ser substituídas. O que eu estou querendo dizer com isso? Pega a notocorda, por exemplo. A notocorda é a estrutura que dá sustentação para o corpo desse animal. Ela parece um bastão flexível, tá? O cara consegue movimentar o corpo dele. Acontece que em alguns cordados, a notocorda ela vai surgir no início do desenvolvimento dele, quando ele é um embriãozinho, porque depois ela vai ser substituída pela coluna vertebral. É o nosso caso, por exemplo, tá? Os seres humanos, por exemplo. As fendas branquiais, literalmente, fenda é rasgo. São rasgos que tem aqui nas brânquias desse cara. Por quê? Para ele conseguir fazer as trocas gasosas. Então, é a estrutura que ele usa para sua respiração. Acontece que alguns animais, essas fendas serão substituídas, trocadas por um pulmão, por exemplo. Mas no estágio inicial do desenvolvimento, essa estrutura se fez presente. E o tubo nervoso dorsal, pensa um tubão onde dentro está passando o sistema nervoso. Acontece que esse tubão, esse sistema nervoso, se localiza numa região do corpo que grosseiramente a gente chama de costas, tá? Biologicamente a gente chama de dorso. Então esse tubo nervoso ele fica na região de trás, posterior do corpo do animal, no dorso do animal. Acontece que esse tubo aí, né, ele faz parte o quê? Do sistema nervoso do animal. Alguns animais vão ter ele bem desenvolvido, outros não, certo? Então, essas são as características principais de cada filo animal. Eu espero que vocês tenham entendido. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, minha gente!